Aquilo que você vai ouvir hoje pode mudar sensivelmente todo o fator da sua vida, todo fator dominante, preponderante, por que não dizer o fator X da sua vida. Eu creio que esta manhã pode ser um divisor de águas em sua vida e Deus pode usar esse tempo para falar no profundo do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Então eu quero convidar você, a você poder estar conosco nesses minutos. Você sabe que às vezes a gente investe tanto tempo em tantas coisas. A gente pega um ônibus e fica 40 minutos dentro de um ônibus para ir até o trabalho, à escola, ao lazer. Às vezes a gente fica na frente do celular horas e horas, né, na caixinha vazia, aquela coisa que você fica procurando e vendo e tentando ver notícias e Facebook, Instagram e etc. Mas às vezes é difícil a gente parar para ouvir Deus. Então eu quero convidar você nessa manhã para você parar e ouvir Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, que Deus já tem uma palavra pronta para você. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, se não, acompanhe comigo aqui, eu vou estar lendo com você. Gênesis capítulo 43, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 43, Gênesis capítulo 44 e parte do 45. Vamos tentar falar 2 capítulos e meio hoje. E eu quero então participar você de grandes coisas. Queridos, você, só relembrando você, desde o capítulo 37, então, iniciamos a história de Jacó, da sua família, mas ao mesmo tempo que é interessante que a gente fala, iniciamos a história de Jacó falando de José. Porque, queridos, não existe um registro teu fora o registro daquilo que você deixa. O teu legado, que verdadeiramente é a história de quem você foi e quem você é. As pessoas que não querem produzir um legado, produzir uma descendência, elas com certeza serão apagadas da face da terra. Então o que te deixa hoje um legado é justamente aquilo que você produziu, aquilo que você multiplicou e aquilo que você permitiu que através de você fosse frutificado, tá? Talvez você fale assim, puxa, pastor, eu não posso ter filhos naturais. Você está falando de filhos. Eu digo para você que seja filhos naturais, seja filhos espirituais, seja filhos adotivos, seja filhos que você simplesmente, pessoas que você decidiu fazer o bem, mas deixe uma marca na vida dessas pessoas, que a sua história seja vista através dessas pessoas. E é isso que nós vemos aqui na vida de José. A gente vê tanta coisa de José, mas na verdade, quando a gente vê tudo isso que acontece na vida de José e de seus irmãos, nós estamos vendo o registro da vida de Jacó. Se você ver lá no capítulo 37, vai ver assim, esta é a história de Jacó, entendeu? Mas fala dos filhos. Então, queridos, que amanhã a sua vida seja conhecida por aquilo que você deixou. Tá, e vamos lá então, Gênesis capítulo 43, acompanhe comigo, depois eu faço ali as devidas agradecimentos, e o bom dia aqui o pessoal que está entrando. Não esqueça de compartilhar então, vai compartilhando, compartilhe em grupo, compartilhe em página, marque pessoas e permita que outras pessoas sejam abençoadas. Gente, Gênesis capítulo 43, diz assim, tá? Versos 1, a fome continuava rigorosa na terra. Lembra lá dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras que engoliam as gordas, da visão lá do sonho de Faraó? Então, a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou com o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá, um dos seus filhos, o quarto filho da sua esposa Lia, mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente. Esse homem era o governador do Egito, José, mas eles não sabiam que era José. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão mais novo, caçula. Então, queridos, se enviares os nossos irmãos conosco, desceremos e compraremos comida, Judá falou para o seu pai Jacó. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. E é óbvio, irmão, vocês lembram a história aqui? Eles foram lá comprar comida, tá? Simeão ficou lá preso, porque eles foram, assim, Deus permitiu para que ficasse essa coisa assim deles terem que voltar lá. A fome contribui também para que eles tenham que voltar para o Egito. E agora então, queridos, o que acontece? O versículo de número 11, tá? Então Israel, ele é obrigado, Israel no caso Jacó, ele é obrigado a permitir que levem, senão iam todos morrer de fome. Então versos 11 diz assim, então Israel, seu pai, lhe diz, se tem que ser assim, que seja.
Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, levem-no como presente ao tal homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias, mirra, algumas nozes de pistache, amêndoa. Levem prata em dobro, porque lembra que quando eles foram comprar comida, depois na volta eles descobrem que o dinheiro deles estava todo dentro da bagagem, né, na boca da bagagem. Levem prata em dobro, devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha ocorrido por engano. Então aqui Jacó começa a dar a eles o que? Uma direção do que eles devem fazer para voltar lá. Então, versos 15. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro e Benjamim. Então levaram o irmão. E foram à presença de José. Quando José viu Benjamim, com ele disse ao administrador da sua casa: levem estes homens à minha casa, mate o animal, prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Queridos, aqui aparentemente aparece, né, só uma estratégia de José, parece uma coisa normal. Normal se eles fossem, nós estamos falando de um povo egípcio, mas nós estamos falando de um povo hebreu que vai ao Egito, ou seja, que vai buscar recursos no Egito, sai de Canaã e vai buscar recursos no Egito. O verso 26 diz assim: quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou: como passavam, e disse em seguida: como vai o pai de vocês, homem idoso, de que me falaram, ainda está vivo? Aqui duas coisas que eu chamo a atenção. Primeiro, né, que quando eles se encontram com José, eles, na presença de José, então eles se curvam diante dele. E aqui a gente vê o quê? O cumprimento daquele primeiro sonho. Lembra do primeiro sonho lá do capítulo 37, que José tem, compartilha com os irmãos, com o pai, que via ele, né, com feixes de trigo, e os seus 11 irmãos com feixes também de trigo, e os feixes se dobravam a ele, e ele é mal interpretado. Olha o que faz um sonho mal interpretado, né? Qual que era a interpretação? Você está dizendo que você vai governar sobre nós? Queridos, observe que aqui agora nós vemos acontecer exatamente a mesma coisa. Só que, olha só, se a gente tiver realmente uma interpretação de Deus daquele sonho, você vê o seguinte: quem se dobra são os feixes. O que é os feixes? Os feixes de grãos, ou seja, a comida dos 11 irmãos se dobram, acabam-se. A comida de José está de pé. José pode suprir eles de comida, porque a deles está terminando. Olha só que como, além de, claro, não, pastor, você está falando, era governo mesmo, prova é que Deus colocou ele no governo. Queridos, o governo era para quê? O poder é para quê? Se não para servir. Observe que quem quer que você entenda que poder é poder para reinar é o diabo. Porque até Deus quer te dar poder para você servir, não é para você reinar. Ainda que você seja chamado de rei e sacerdócio, mas é para você servir o próximo. O poder nunca foi para reinar, o poder sempre foi para servir. O sonho mostra que José iria servir os seus irmãos, o maior serviria o menor. Queridos, olha só que revelação tremenda, né? Você que quer ser grande, né? Você nunca vai ser grande se o seu objetivo não é ser grande para servir, ser grande para ajudar, ser grande para abençoar os outros, tá bom? Grava isso no teu coração. Versículo 29. Quando olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: este é o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado, que é claro que ninguém sabia que José era José, mas José sabia. Tá? Por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Queridos, imagina, né, a emoção do coração de José, imagina, né, o que estava dentro do peito dele, vendo seus irmãos ali agora, a mistura de sentimentos, aqueles que chutaram ele, bateram nele, jogaram ele no poço, venderam ele por 20 moedas de prata, e agora ali, dependendo dele, e agora ele podendo rever o seu irmão caçula, né, que quando ele foi vendido ainda, né, era uma criança muito pequena, de colo, né, depois de lavar o rosto, saiu controlando-se e disse: sirvam de comida. Lembra que ele chamou eles para almoçar? Serviam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Queridos, um egípcio não come na mesa com o hebreu, então eles podiam colocar uma mesa do lado, que foi o que aconteceu. Ele estava almoçando junto, né, com José, mas José na mesa dos egípcios e os irmãos numa mesa separada ao lado, porque não se sentavam, porque era tido como um sacrilégio,
né, o povo egípcio sentar, porque eles eram a nação master, a nação, né, mais poderosa do mundo. Então, versos 33, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviam da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Eles festejaram e beberam à vontade, queridos. Eles realmente viram o que é ter uma vida de rei. O verso 44, versos 1 do capítulo 44, José deu as seguintes ordens ao administrador da casa. Lembra que eles foram lá comprar comida. Enche a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. Ele fez tudo conforme José tinha ordenado. Queridos, aqui então a gente vê o quê? Um plano de José para, de novo, trabalhar com essa família, né? Versos 4 diz assim: ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás deles, esses homens, e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber, para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Tá? Versos 8: nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, as demais, seremos escravos do meu senhor. Porque quando eles foram acusados de ter pego a taça de prata do faraó, eles falaram assim: gente, nós somos honestos, veja, da primeira vez nós levamos, e quando chegamos lá e estava todo o nosso dinheiro dentro do saco, nós trouxemos de volta, porque nós não queremos nada que não é nosso, nós queremos ser justos, nós queremos ser verdadeiros, nós somos pessoas do bem. Então, quanto mais agora roubaríamos uma taça. E nessa certeza absoluta, eles falam: não, e pode procurar, se você achar que na bagagem de alguém, que alguém seja morto, tá? E que nós sejamos escravos para sempre. Porque eles não sabiam que José tinha mandado colocar, né, a taça na bagagem, né, de Benjamim. Olha só agora, queridos, versículo de número 10. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais serão livres. Ele fala assim: olha, tudo bem, eu concordo com o que vocês estão falando, mas esquece de matar alguém, seja morto. Não, só quem achou vai ficar comigo. Por quê? Ele já estava instruído por José que deveria acontecer tudo isso e segurar Benjamim, porque ele queria reter o irmão dele, né, com ele. Versículo de número 13, queridos. Não, final do 11, né, do 12. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes, seus irmãos, e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá, daí aqui eu quero que você foque a figura de Judá, né? Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. José lhe perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Preste muita atenção que a partir do 16, então, começa o desenrolar de toda essa história, queridos. Respondeu Judá: o que diremos, meu senhor? Que podemos falar? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. O que Judá está falando assim? Olha, nós não temos o que dizer para você, faraó, governador. Nós não temos o que dizer para você, porque na verdade tudo isso está acontecendo é Deus revelando a nossa culpa. Nós somos culpados de algo. Então aqui ele começa o quê? Um processo de confissão, né? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor. Nós somos escravos seus. Como também aquele que foi encontrado com a taça, ou seja, Benjamim. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Ou seja, vocês podem ir embora para a casa do teu pai, eu vou ficar aqui com Benjamim. Os demais podem voltar em paz para a sua casa, a casa do seu pai. Verso 18. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai já idoso, cuja filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou ao seu pai, e seu pai o ama muito.
Então disse os teus servos que os trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Verso 23, todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao teu servo, meu pai, contamos-lhes o que foi o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Verso 27. Teu servo, meu pai, nos disse, então, vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. A esposa amada de Raquel deu apenas 2 filhos. Verso 28, um deles foi e eu disse. Só um pouquinho, queridos. Um deles, cadê? Só um minutinho. Um deles se foi, eu estava falando acerca de José, né? Jacó acreditava que José tinha morrido. E eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Ou seja, eu vou morrer, eu não vou suportar perder, né, mais um filho da minha esposa amada. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, o meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Ele estava falando, né, para o governador ali do Egito, né, para José, dizendo, olha, se a gente deixar o mais novo aqui, o nosso pai não vai aguentar, não vai suportar. Então olha só o que Judá faz, queridos. Verso 33. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita-me que ele volte com os seus irmãos. Ele está falando assim, olha, eu, Judá, também sou filho de Jacó, e eu me coloco no lugar. E aqui, queridos, nós vamos ter aqui uma correlação com Jesus, porque Jesus se colocou em nosso lugar, lembra disso? Tá? Para quê? Para resgatar o filho para o pai, né? Os filhos para o pai. E aqui Judá é justamente a tribo de Judá que descende de Jesus. E observe que esse mesmo Judá foi o Judá que lá no capítulo 37 tá, sugeriu que vendesse. Sim, olha como esse Judá mudou, olha como uma vida de uma pessoa ela pode mudar, ela pode ser transformada assim, sempre ao tempo, irmãos, né? Nunca perca a esperança. Tá? E agora então ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim, e José agora está vendo que aquele que inclusive deu a ideia para os irmãos para vender. Opa, voltou, queridos, nossa conexão, né? Hoje a internet está uma benção, né? Então olha só, voltando aqui, então ele pede para se colocar num lugar, né? Muitos se desconectam, né? Porque perde a conexão, né? Mas vamos lá, que bom que você permaneceu aí, que nós podemos... Pois travou, foi a internet, né? Mas eu percebi, eu parei, viu, gente? Então eu não perdemos nada, não. Eu parei, então agora estou retomando, ok? Então vamos lá. Então Judá pede para ficar no lugar, né, de Benjamim, para poder levar o filho amado e para poder, né, que o seu pai não morra, tá? O versículo 1 do capítulo 45, então, diz assim... A essa altura, irmãos, imagina quanta emoção envolvida, quanta história. A essa altura, José já não podia mais conter-se, tá, diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versos 2: E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou no palácio de Faraó. Pensa a fofoca, né? Fofoca egípcia do dia. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Oh, meu Deus, né? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, você que sente que a tua vida foi interrompida, vendida, você que teve percas no meio do caminho, você que perdeu pai, mãe, famílias, emprego, você que sente que a sua vida por algum motivo foi interrompida, eu quero muito levar você a crer em algo que pode mudar a tua vida nesta manhã. Creia que nada fugiu do controle de Deus. Foi Deus tirando apenas você de um caminho automático,
de um caminho que seria o natural na sua vida, para construir algo novo na sua vida. E José percebe isso. Por isso que José aqui agora, irmãos, não está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de vingança. Não, ele está cheio de gratidão a Deus por ter entendido que não foi os irmãos, mas foi o próprio Deus que fez com que ele passasse por tudo isso, para que neste momento ele pudesse ser útil ao seu povo, ser útil, né, aos seus irmãos. Verso 6, já houve 2 anos de fome, aqui ele começa a dizer para os seus irmãos, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente na terra, para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio do governador e governador de todo o Egito. Isso aqui é algo impossível, irmão. Nós estamos falando de um hebreu. Se um hebreu não podia nem sentar na mesa para comer, quanto mais administrar. Olha o que Deus fez. Por isso que eu falo, não há nada impossível para Deus. Confia nele, ele vai fazer impossíveis na tua vida. Tá? Hoje talvez você esteja na prisão, no buraco, mas não se preocupe, no tempo certo Deus te coloca na posição que você precisa estar para ser um salvador de muitos. Tá? Voltem depressa ao seu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José. Então aqui o que acontece? Ele dá oportunidade para aqueles irmãos falar assim, vocês vão contar para o pai. Né? Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen, ficarás perto de mim. Tu e teus filhos, e teus netos, e tuas ovelhas, e teus bois, e todos os teus bens. Irmãos, o que eu mais sonho, eu peço para Deus assim, Deus, permita que os meus filhos, meus netos, fiquem perto de mim e que eu possa, Senhor. Pai, seja o que for que eu já passei, estou passando, ainda vai passar. Se for para poder servi-lo, Senhor, já está valendo tudo a pena, porque eu vivo para isso, para servir outros. E que bom se eu puder servir, não tão somente os meus irmãos, mas como a minha família também. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família, todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Versos 12, vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Irmãos, por quê? Porque até aqui ele falava com intérprete, ele estava como egípcio, falando em egípcio, e tinha um intérprete que interpretava para o hebraico. Aqui ele fala em hebraico, aqui aqueles irmãos ficam chocados por ver que, puxa, aquele homem falava hebraico, era José, e que ele tinha entendido tudo que eles tinham falado em outros momentos em hebraico, né? Achando que não. Verso 13, contem ao meu pai quanta honra me presta no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunhar, tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos. Benjamim o abraçou, Benjamim também abraçou o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos. Esse beijo foi um sinal de eu perdoo vocês, né? E chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles. Pensa, queridos, que cena maravilhosa. Muitos anos se passaram, queridos. Aqueles irmãos, durante muitos anos, estão falando de mais de 20 anos, carregaram uma mentira junto com eles, de um mal que fizeram, quanta acusação, quanta escravidão mental de Satanás, porque o diabo com certeza prendeu aquelas vidas na culpa, né? Agora, então, descobrindo que aquele governador era seu irmão José, e o quão poderoso ele era, e o quão mal ele poderia fazer para eles, tá? Então imagina quantos temores, quantos sentimentos, e agora ele vê um homem beijando eles, dizendo que a culpa não foi deles, que aquilo quem fez foi Deus, para que mandasse eles na frente para salvar os seus irmãos, o amor instaurado naquela sala, irmãos, o perdão instaurado naquela sala, tá? E eu digo para você, você que tem dificuldade de perdoar, sabe por que você tem dificuldade de perdoar? Porque você, não perdoando, é a única maneira de você estar no controle de uma situação. E o que Deus quer é que você entregue o controle para Ele. Quando você perdoa, você está dizendo para Deus assim, eu estou entregando o controle disso que eu tinha para o Senhor. Porque enquanto você não perdoa, você está dizendo assim, eu tenho direito de pensar mal, de falar mal, de fazer mal, porque aquela pessoa fez algo para mim. Quando você perdoa, você está abrindo mão do teu controle. Você está falando assim, eu confio em Deus. É Deus que vai fazer justiça. Queridos, então, nessa manhã, receba esta palavra no teu espírito, libere, perca o controle. Você não precisa ter o controle quando Deus tem o controle da tua vida. Mas quando você tem o controle, você impede Deus ter o controle da sua vida. Queridos, então, libera, perca o controle, perdoe, né? Para que você seja perdoado.
Abra a mão do controle para que Deus controle a sua vida e você vai experimentar um avanço sobrenatural. Estamos falando de um homem chamado José, que passou por tudo que ele passou e agora ele é governador do Egito, de irmãos que foram maus, mas que a gente vê que o tempo foi trabalhando e tornando eles pessoas melhores, né? A ponto do próprio Judá querer ficar no lugar, se colocar no lugar, né? Para o quê? Para não ver o seu pai morrer, para tentar se redimir do mal que fez lá atrás. Está na hora de a gente verdadeiramente compreender. Eu não sei se você é o José dessa história, né, o ferido, o vendido, ou se vocês são os irmãos que vendeu, né, que fez o mal. Eu sei de uma coisa: a graça do Senhor te basta e o poder do Senhor se aperfeiçoa em meio à fraqueza. E Deus nesta manhã está dando oportunidade a todos nós nos arrependermos, chorarmos, nos abraçarmos, nos amarmos, reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, colocarmos Ele como primeiro e soberano e único, entregando a Ele todo o controle da nossa vida. Entrega o controle da tua vida hoje para Jesus e deixa Ele morar no teu coração. Queridos, amanhã nós damos continuidade, partimos aqui a partir do Gênesis 45, a partir ali do versículo 15, 16. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, um beijo grande ao teu coração, tá? Eu não vou saudar a todos, tá?